reinos que existem no mundo, 10 reinos mundiais. O mundo todo estará dividido em 10 reinos. É assim que a profecia nos ensina. Nós não podemos parar em 476. Muitos dizem, pastor, mas aqueles 10 dedos da estátua não dizem respeito somente às 10 tribos que surgiram do Império Romano? Mas, queridos, daquelas 10 tribos que surgiram do Império Romano, não existem mais as 10. Só existem 7. E, queridos, quando Jesus Cristo voltar com poder e glória, a pedra descer do céu, ele vai atingir os pés da estátua, não com 7 dedos, mas com 10 dedos. Por isso, queridos, daqueles 10 países que surgiram do Império Romano, hoje só existem a França, a Alemanha, a Suíça, Portugal, a Espanha, a Inglaterra, a Itália, somente estas. E o que aconteceu com os outros 3? Érulos, Vândalos e Ostrogodos. Em 493, os Érulos foram destruídos. Em 534, os Vândalos foram destruídos. E em 538, os Ostrogodos foram destruídos. Estes 3 não existem mais. Só temos 7. Mas lembre-se, Jesus vai voltar. E ele encontrará um mundo dividido em 10 reinos. Ele destruirá os 10 dedos da estátua. Abra sua Bíblia e vamos ler aqui em Daniel, o capítulo 2 e o verso 44. Daniel, capítulo 2 e o verso 44. Aqui nós lemos. Mas nos dias destes reis, falando dos 10 dedos da estátua, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. Aleluia! Você se alegra com esta bendita esperança, com esta promessa? Nos dias destes reis, representados pelos 10 dedos da estátua, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. E este reino não passará a outro povo. Por que não passará a outro povo? Porque pertence ao povo dos santos, com o título de Mankind at the Turning Point, a humanidade no seu ponto de virada. É um relatório apresentado em 1974 para o Clube de Roma. Neste livro, na página 161, eles estão apresentando as 10 supernações, os 10 reinos, representados tanto pelos 10 dedos da estátua no momento em que a pedra atinge-os e também representados pelos 10 chifres de Apocalipse 17, verso 12. Aqui menciona que o bloco número 1 será os Estados Unidos da América do Norte, México e Canadá. O bloco número 2 é a comunidade europeia. A comunidade número 3 é o Japão. A número 4 é a Austrália e África do Sul. E a número 5 é o antigo bloco soviético. E o bloco número 6 é toda a América Central e América do Sul. E o bloco número 7 é o norte da África e o Oriente Médio. Vocês podem perceber como é difícil formar o bloco número 7. Desde a invasão do Iraque em 2004, 2003, queridos, eles estão formando o bloco número 7. Depois da invasão do Afeganistão e do Iraque, eles então provocaram a revolução no Egito, depois eles provocaram a queda do governo na Líbia, depois foram para a Síria, e a guerra hoje está na Síria, e agora estão começando uma guerra contra o Irã. Eles estão tentando formar o bloco número 7. Este é o mais difícil, porque é o bloco islâmico. E o bloco número 8 é a África Central. E o bloco número 9 é o sul e o sudeste da Ásia. E o bloco número 10 é formado pela China, pela Mongólia, pela Coreia do Norte e pelo Vietnã do Norte. Queridos, este mapa das 10 nações foi primeiramente apresentado no ano de 1942. Depois foi novamente apresentado neste livro no ano de 1974. Agora eu convido você para que leia comigo o que está em Apocalipse capítulo 17. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 17 e o verso 12. Aqui nós lemos: e os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam o reino, mas receberão poder como reis por uma hora, com a besta. Queridos, estes 10 chifres da besta que carrega a prostituta, porque a prostituta representa Roma papal. Ela está sendo carregada por uma besta com 10 chifres e 7 cabeças. Esses 10 chifres, diz aqui, representam 10 reis, que formarão 10 reinos, que ainda não estão plenamente formados. Por isso diz aqui, os 10 chifres que viste são 10 reis, que
ainda não receberam o reino. Por que ainda não receberam o reino? Porque não são reinos da Idade Média, são reinos modernos dos nossos dias, que estão em processo de formação. Estão sendo formados, sim, exatamente como este livro que nós citamos menciona, os 10 blocos econômicos, as 10 supernações. E quando esses 10 reinos estiverem formados, os 10 líderes vão se submeter à besta. Que besta? É Roma papal. A besta que está sendo carregada pelo dragão. Queridos, a besta que está sendo carregada pelo dragão chama-se a prostituta. Mas lembre-se que ela é a besta com 7 cabeças e 10 chifres, mencionada ali em Apocalipse 13, verso 1 e verso 2. A besta que subiu do mar é Roma papal. Portanto, queridos, nós vamos ter sim 10 reinos sendo formados agora no tempo do fim. Por quê? Quando Jesus Cristo descer do céu com poder e glória, a pedra será lançada, queridos. A pedra é Cristo Jesus voltando em glória e majestade. E a pedra vai atingir a estátua nos pés, nos 10 dedos. São 10 reinos mencionados em Daniel 2,44 e são 10 reinos mencionados em Apocalipse 17, verso 12. Por isso Daniel e Apocalipse precisam ser estudados juntos, porque ambos estão falando dos mesmos assuntos. Bendito seja Deus. Jesus Cristo voltará muito em breve. Aqui diz, no capítulo 17, verso 14, que quando esses 10 reinos forem formados, eles combaterão contra o Cordeiro, contra os santos do Altíssimo. Estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá. Aleluia! O Cordeiro venceu, e o Cordeiro os vencerá. Por quê? É o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados eleitos e fiéis. Quem está com o Cordeiro? Você?